Desde a manhã de sábado, comédias pastelão e dramas animados após a escola, as séries de animação foram vistas como apenas para crianças. Mas às vezes, surge uma produção que não teme arriscar, tratando de identidade, moralidade e dor com profundidade emocional. Nesta série, apresentamos 15 desenhos que desafiam os limites da TV infantil, mostrando o que significa crescer diante da tela. Número 15. Gárgulas. No início dos anos 90, a Disney chocou o público ao apresentar Gargoyles, uma série que trocava o otimismo pastel por sombras noturnas. O show acompanha antigos guardiões de pedra que acordam na Nova York moderna, lutando com questões de lealdade, preconceito e redenção. Ao contrário do brilho fútil dos desenhos de sábado, Gargoyles teceu arcos seriados cheios de ecos shakespearianos, intriga política e profundidade mítica. Dos temas de abertura, com um coral assombroso, as paisagens de aquarela complexas, a série fez um tom de tragédia épica. Episódios como Reawakening mergulhou o público em uma alegoria pós-colonial, guerreiros de pedra, traídos pelo próprio rei, buscando propósito num mundo que os teme. Golias serve como bússola moral, dividido entre vingança e misericórdia. Seu conflito interior ecoa debates reais sobre justiça e perdão. Do lado corporativo, executivos da Disney ficaram cautelosos, temendo que o desenho sombrio afastasse o público jovem, porém a aposta pagou, com merchandising e figuras de gárgulas de pelúcia vendidas, e fãs surgiram online debatendo as ideias filosóficas do show. Gargoyles provou que um desenho animado poderia enfrentar racismo, traição e angústia existencial sem perder sua capacidade de entreter, abrindo caminho para toda a série animada madura que veio depois. Número 14. Batman, a série animada. Quando Batman, a série animada, estreou na Fox Kids, fez muito mais do que apenas trazer o Cavaleiro das Trevas para a tela pequena. Isso reimaginou o potencial da animação para uma narrativa com tom noir sofisticado, alimentado pelo ousado, angular estilo de arte deco sombrio de Bruce Timm e pela voz grave e áspera de Kevin Conroy. O show mergulhou a cidade de Gotham em um mundo chiaroscuro, onde cada sombra esconde uma questão moral, longe de ser simples histórias de bem contra o mal. Episódios como Heart of Ice também redefiniram a empatia, ao enquadrar o Sr. Freeze como figura trágica, movido pelo amor e pela perda. A mente do roteirista da série, com redenção, obsessão e ganância corporativa, costuma borrar a fronteira entre herói e vilão. Além disso, Batman Taz apresentou Harley Quinn. Uma psique complexa e as alianças mutáveis de alguém viriam a remodelar o universo de quadrinhos DC e a cultura pop como um todo. Nos bastidores, a equipe de produção enfrentou os censores da TV, desconfortáveis com violência implícita e temas adultos, mas a equipe criativa insistiu em preservar o impacto emocional do show, resultando em uma série que conquistou múltiplos prêmios Emmy e que continua a inspirar cineastas e animadores ao provar que um drama de horário nobre pode prosperar na animação. Batman. A série animada abriu caminho para tudo, desde a Liga da Justiça até dramas exclusivos em streaming de hoje. Número 13. Ren e Stimpy. Embora o Ren e Stimpy original já brincasse com humor grotesco e piadas subversivas, seu revival de curta duração superou as expectativas ao mirar um público adulto explícito. O criador, John Kricfalusi, afastou dos padrões familiares da Nickelodeon para entregar a versão, repleta de muito surrealismo, sátira mordaz e muita vulgaridade sem remorso, sem recorrer a palavrões diretos. Episódios como Naked Beach Frenzy e Ren Busca Ajuda levaram o humor pastelão do show a uma área ainda mais nova, satirizando a cultura de celebridades e a terapia psicológica. As imagens ficaram mais distorcidas, com modelos alongando-se em caricaturas grotescas. Embora críticos tenham massacrado a série por ir longe demais, fãs de culto aplaudiram sua anarquia, celebrando limites, empurrando reviravoltas. Executivos da rede permanecem divididos. Alguns o viram como declaração ousada, outros o chamaram de irresponsável, apenas pelo choque. O Adult Party Cartoon foi cancelado, mas sua influência persiste em desenhos modernos para adultos. Sua destemida abordagem ainda inspira muito. Ao demonstrar que a animação podia ser tão ousada e voltada para adultos quanto a ação ao vivo, Comedy
Ren e Stimpy e Adult Party Cartoon expandiram o leque do que desenhos animados podem fazer. Número 12. Avatar. A Lenda de Aang. À primeira vista, Avatar. A Lenda de Aang parece uma aventura épica de fantasia, completa com poderes elementais e templos antigos. Mas, por trás de suas aquarelas vívidas e das cenas de artes marciais, repousa uma exploração sutil do imperialismo, genocídio e identidade cultural. Enquanto Aang, Katara, Sokka e Zuko partem para encerrar uma guerra de um século, enfrentam dilemas morais que ecoam muito além de um programa infantil. Os criadores, Michael D. Martino e Brian Kako, basearam-se na filosofia da arte da Ásia Oriental e da história, forjando um mundo onde os estilos de dobra ecoam disciplinas de luta reais. Episódios como Southern Raiders mergulham em vingança e perdão, enquanto Katara lida com uma tragédia pessoal revisitada no rescaldo longo do conflito. O arco de redenção de Kao, do exílio ao herói relutante, é um dos estudos de personagem mais célebres da animação mundial. Críticos elogiaram muito a série por equilibrar humor e gravidade. Educadores recomendaram seu uso em debates sobre guerra, ética e cultura. Embora tenha ido ao ar na Nickelodeon, por humor pastelão, Avatar atraiu público de crianças e adultos, buscando história que respeitasse sua inteligência. Seu sucesso gerou romances gráficos, uma série de continuação e uma base de fãs global dedicada, consolidando seu status como uma das séries animadas que mais romperam barreiras em sua era. Número 11. BoJack Horseman. BoJack Horseman redefiniu a capacidade da animação de expressar uma honestidade emocional centrada em BoJack, um astro de sitcom decadente que luta contra vício, depressão e autossabotagem. A série não foge de questões de saúde mental e das falhas sistêmicas em um mundo onde humanos e animais antropomorfos convivem. A série usa humor absurdo para explorar dores reais, desde o piloto, sátira afiada da vaidade de Hollywood, até o fim da temporada, fala que disseca o luto e o arrependimento. BoJack Horseman ganhou fama pela franqueza. Episódios como Porcaria Estúpida. Use monólogos internos surreais para mostrar a crueldade da autocrítica da depressão, enquanto a visão do meio do caminho encena uma sequência onírica que encara a mortalidade. Série complexa. A narrativa ganhou elogios de psicólogos por retratar terapia com empatia. Executivos da Netflix hesitaram, inseguros se o público aceitaria temas extremamente pesados na animação. No entanto, a série tornou-se fenômeno cultural, gerando debates amplos sobre representatividade e responsabilidade. BoJack Horseman mostrou, de fato, que desenhos podem oferecer estudos profundos de personagens na televisão e expandiu fronteiras entre gêneros e expectativas do público. Número 10. Samurai Jack. A partir do mais remoto instante, o samurai enfrenta uma infinidade de obstáculos ao atravessar, por meio de um portal temporal, rumo a um futuro distópico sombrio e desolado. Samurai Jack deixa claro que não se trata de um desenho animado comum, nem de uma obra criada por Andrei Tarkovsky. A série justapõe deliberadamente visuais minimalistas com ação operística, grandiosa e enérgica, acompanhando o estoico guerreiro Jack em sua árdua e persistente busca para derrotar o tirano metamórfico Ako e retornar ao Japão fútil. O que diferencia Samurai Jack é sacrificar o diálogo pela atmosfera. Episódios inteiros desenrolam-se quase no silêncio, enquanto a jornada de Jack é mostrada por paisagens amplas, cores ousadas e uma trilha sonora que transita de cordas melancólicas para percussão retumbante. No entanto, por trás do estilo hipnótico há uma narrativa madura. Episódios como Jack e os Três Arqueiros Cegos exploram percepção e vulnerabilidade. A arrogância de Jack literalmente o cega, forçando reconexão humilde com seus sentidos. No episódio 101 da temporada final de 2017, o programa encara a mortalidade de frente. Jack, envelhecido, luta com o peso da falha, TEPT, sonhos assombrados e a possibilidade de que sua missão seja impossível. Episódios finais da temporada receberam elogios da crítica por sua profundidade emocional. Isso levou Samurai Jack a figurar entre experimentos corajosos da TV infantil. Nos bastidores, Tarkovsky e sua equipe enfrentaram preocupações da emissora sobre violência,
e ritmo das sequências de ação em desenhos animados. A espada samurai de Jack chocava-se contra a forma monstruosa, com tensão próxima ao cinema de ação ao vivo. Executivos temiam que jovens espectadores ficassem perturbados. Os criadores insistiram. Narrativa visual era central na jornada mítica de Jack. O risco valeu a pena. Samurai Jack ganhou Emmy, e sua linguagem visual influenciou uma geração de animadores, abrindo o meio para emoções complexas e violência estilizada entre o público jovem. Samurai Jack redefiniu bem o que um herói de desenho animado pode ser. Menos alguém que solta piadas de efeito e mais um tipo de persistência diante de um universo indiferente. Sua arte e temas maduros abriram caminho para sagas animadas que ousam tratar espectadores como adultos em corpos pequenos. 9. Coragem, o cão covarde. No meio do nada do Kansas, fica uma casa de fazenda isolada, onde mora um filhote rosa ansioso chamado Courage, com os idosos Moriel e Eustace. À primeira vista, Courage, o covarde cão, abraça o formato clássico do monstro dos fracos também. No entanto, John R. Dewar infundiu cada episódio com o horror, medo existencial e humor bizarro que perturbou tanto quanto divertiu. Ao contrário dos desenhos animados típicos, que resolvem o conflito de forma simples, a coragem costuma terminar em notas ambíguas. Na Maldição do Rei Ramsay, o faraó fantasma exige o retorno de uma laje roubada. E, apesar de esforços corajosos, a família apenas escapa por pouco de um destino pior que a morte, deixando os espectadores agarrados aos seus cobertores. Em Freaky Fred, um barbeiro obcecado por barbear transforma cada corte numa agonia que provoca cócegas, convertendo um ritual infantil benigno num thriller psíquico. Esses episódios brincam com medos grandes, abandono, perda de controle e o incógnito que espreita em lugares conhecidos. São mostrados por meio de uma animação viva, que mistura o kitsch americano com design grotesco. Do ponto de vista da produção, Dewar usou motivos de horror clássicos e manteve as histórias na mundanidade do dia a dia, com uma porta de tela que range e uma tábua de assoalho rangendo, ou o vinho da coragem, seu uivo de pânico. Essa colisão entre o familiar e o estranho levou as crianças a duvidarem de Russell na janela, enquanto os espectadores mais velhos apreciavam a sátira sobre a vida em cidades pequenas e a absurda dinâmica familiar. Executivos da Cartoon Network reconhecem os riscos do programa. Alguns temiam que as imagens sombrias fossem fortes, mas Courage ganhou público fiel e várias indicações ao Annie Award, provando que o público quer histórias e está disposto a enfrentar o medo real em desenho animado, abraçando o horror, narrativas com inflexões e complexidade emocional. Coragem, o cão covarde. O desenho estendeu os limites da televisão infantil, provando que desenhos animados podiam assustar, surpreender e permanecer por muito tempo depois que os créditos passaram. 8º da lista, Invader Zim, quando um extraterrestre zeloso chamado Zim chega à Terra disfarçado de fantasia de Halloween. A humanidade antecipa a conquista. A ameaça real está na própria incompetência do Zim, criada por Jonan Vasquez, Invader Zim. Zim subverte o clichê típico de invasão alienígena com humor negro, misturando alegremente o absurdo da ficção científica, também com sátira social. Os planos do Zim para capturar amostras humanas ou roubar a energia do Sol costumam fracassar de formas espetacularmente grotescas. A direção de arte do programa eleva o caos. Perspectivas distorcidas, tons chocantes e close-ups de robôs em mau funcionamento criam uma energia maníaca. Episódios como Dark Harvest Twist, o inocente conceito de Halloween, doces ou travessuras, vira odisseia de pesadelo com abóboras lanterna pulsantes e horrores que desafiam a gravidade. Enquanto isso, ajudante desastrado de Zim, Jiaoer, um robô irreverente num traje verde de cão, solta num Sector e devora petiscos que satirizam a cultura de consumo. Além do invasor maluquinho, Zim abordou identidade e pertencimento. Sua urgente aprovação vinda de seu lar agora. O planeta traça paralelos às inseguranças humanas, e a série pergunta se ambição cega vence a sabotagem mesmo. O humor negro do programa encantou espectadores velhos. Alguns pais reclamaram de terrores noturnos, levando a Nickelodeon a reduzir as reprises. Ainda assim, a polêmica apenas elevou seu status de culto. Fãs criaram convenções e petições online,
pedindo o retorno do programa. Após 2 temporadas, o invasor Zim deixou marca indelével na animação. Ao misturar paródias sci-fi, imagens escuras e humor sarcástico, mostrou que desenhos infantis podiam abraçar a energia maníaca. Sem apelar à idade, sua influência ressoa em séries recentíssimas que rompem fronteiras, unindo humor a comentário social direto. Número 7. Steven Universe. À primeira vista, Steven Universe parece uma aventura em tons pastéis sobre um garoto que cresce junto a guerreiros alienígenas imortais chamados os Crystal Gems. Mas por baixo do brilho das gemas está uma exploração de identidade, empatia e relacionamentos de Rebecca Sugar. Série abriu caminhos ao entrelaçar temas de consentimento, saúde mental e dinâmicas familiares não tradicionais em seu enredo. A jornada de Steven para entender metade Garnet, a herança meio-humana, exige enfrentar traumas passados, pessoais e coletivos. No episódio aclamado, figuras da educação consciente processam luto e raiva com uma metáfora de dança e canto para ilustrar controle emocional. Sr. Greg confronta violações de fronteiras e o poder do pedido de desculpas em um dueto que equilibra desilusão com esperança. Os arcos serializados do show permitiram mergulhos intensos na terapia, como discussões, modelagem, vulnerabilidade como força nos bastidores. E sua equipe de liderança inteiramente feminina foi pressionada a incluir representatividade LGBTQ+, resultando no primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo em programas infantis da TV do Itanomos. Joias se fundindo em novas formas, serviram como alegorias poderosas do crescimento pessoal e de uma parceria amorosa. Mostrar aos jovens que a identidade pode ser fluida e linda. Executivos, inicialmente, opuseram-se a escolhas criativas, sobretudo, retratos de relações não binárias e queer. Mas o apoio dos fãs e reconhecimento da crítica convenceram a emissora a ficar firme. Ao tratar a inteligência das crianças com respeito e abordar questões pela ficção científica, Steven Universe redefiniu a narrativa. Seu legado persiste em várias séries que o acompanharam, determinadas a unir mundos vivos com uma profunda honestidade emocional. Número 6. Adventure Time. Quando Finn, um garoto, e seu cão que se transforma, Jake, partiram pela terra apocalíptica de O público esperava aventuras divertidas, mas receberam muito mais aventura. Tempo criado por Pendleton Ward, dominou a arte de sobrepor humor surreal às perguntas filosóficas, transformando uma estética colorida de terra de doces em uma tela para o assombro existencial. Episódios desviam-se de missões divertidas para provocar horror cósmico. A fúria do Rei Gelado, pistas de drama de um cientista caído, enquanto Leech encarna o niilismo extremo em Simon e Marcy. Este flashback mostra as consequências do apocalipse, revelando o pai adotivo de Finn e Ice King, fortalecendo laços enquanto comiam lanches entre escombros. Mudanças de tom e assombros súbitos, em animação simples, empurram o público a enfrentar a memória perdida e a verdadeira esperança. Executivos da Cartoon Network não tinham certeza. Crianças podiam compreender tal emoção. Enquanto Adventure Time conquistava Emmy, a Cartoon Network celebrou seu sucesso. Os roteiristas da série, muitos vieram de quadrinhos independentes e de animação experimental. Episódios ganharam diálogos poéticos e finais abertos que convidavam já também o público a interpretar. Ao recusar-se a ficar num tom único, Adventure Time mostrou que desenhos podem ser lúdicos e profundos. Seu legado inspirou uma leva de séries animadas que não temem misturar gêneros, explorar correntes sombrias e crer que até jovens podem entender a ambiguidade. Número 5. Gravity Falls. Na cidade de Gravity Falls, Oregon, os gêmeos Dipper e Mabel Pines passam o verão desvendando diários crípticos, lutando contra gnomos capazes de mudar de forma e enfrentando divindades antigas esquecidas. Gravity Falls, criado por Alex Hirsch, uniu o encanto nostálgico dos romances de aventura dos anos 80 com uma narrativa serializada que revela conspiração no coração da cidade. O que começou leve, a caça aos monstros, evoluiu para uma história sobre confiança, traição e o poder da família. Episódios da meia temporada, como The Last Mabelcorn, marcam fé e amizade, enquanto Mabel busca o chifre de unicórnio para defender seus amigos no final. Weird, Megadon, a série encara apostas apocalípticas com humor.
Ainda assim, a série mantém equilíbrio, com momentos que emocionam, onde os gêmeos precisam aceitar a mudança e dizer adeus. Hirsch abasteceu a série com mensagens codificadas, cifras e ovos de Páscoa, incentivando fãs a juntar as pistas entre os episódios. Esse elemento interativo mostrou que crianças e adolescentes sabiam resolver enigmas complexos ao longo da temporada. Apesar de temores da emissora de que tramas longas afastariam fãs casuais, Gravity Falls tornou-se um dos programas mais celebrados do Disney Channel, conquistando prêmios Emmy e uma enorme base de fãs dedicada. Ao combinar humor, coração e mistério, Gravity Falls amplia os limites da TV infantil, ensinando uma geração de que a coragem não vem de derrotar monstros, mas de entender o desconhecido dentro de nós. Número 4. Rocko's Modern Life. À primeira vista, Rocko's Modern Life parece um recorte de vida bem muito peculiar. Desenho animado, centrado em um wallaby australiano, que percorre com curiosidade e agilidade a complexa paisagem da América suburbana, onde bairros arborizados e largas redes de ruas se entrecruzam com a vida cotidiana dos moradores. No entanto, o criador, Joe Murray, injeta sátira afiadíssima nas situações mais banais do dia a dia, nas dívidas de cartão de crédito que se acumulam, na poluição ambiental que contamina o ar e na ganância corporativa que parece não ter fim. Tudo visto pela perspectiva perplexa de Rocko, que observa o mundo com uma mistura de espanto e humor contido. Episódios como Trash Madness trazem uma sátira contundente à cultura de consumo, enquanto o monstro do lixo de Rocko o domina, tornando-se uma encarnação literal do excesso descartável da sociedade. Não tenho filho. O programa aborda a aceitação entre pais e filhos, pela lente de ovelha-mãe, manda a filha casar com um carneiro, gerando crítica surreal sobre papéis de gênero. Embora não faça referência a conteúdo adulto, seu subtexto ressoou entre o público velho, que gostava da crítica social por trás do humor. Sensores de rede resistiam às insinuações. Esquemas do Sr. Cabeça Grande para enriquecer rápido eram reformulados para remover linguagem duvidosa. Rocko's Modern Life venceu, elogiado por respeitar o público, o humor incomum do programa e vontade de satirizar questões do mundo real. Abriu caminho para novas animações, mesclando sátira social com formatos infantis. Ao usar absurda antropomorfia para erguer diante da vida moderna um espelho, Rocko's Modern Life mostrou que desenhos vão além do escapismo. Podiam oferecer comentários sobre o mundo em que vivemos para nos fazer rir. Número 3. A Lenda de Korra. Continuação de Avatar. O último mestre do ar, a Lenda de Korra, tinha sapatos grandes para preencher e fez isso ao abordar temas de política, crise espiritual e identidade. 7 décadas depois, a história de Korra se passa em Cidade República, uma metrópole moderna com industrialização, desigualdade social e movimentos radicais. A jornada de Korra, dobradora que vira líder reflexiva, espelha as dores da cidade em crescimento. Na noite, ela enfrenta o dilema de usar seu poder de dobra para reprimir o dissenso, provocando debates entre liberdades civis e segurança. A série aborda traumas, conflitos passados ressurgem e explora a identidade romântica. No final, Korra e sua amiga, Azami, embarcam juntas em novo capítulo ambíguo, cheio de esperança. Inicialmente, alguns executivos de redes hesitaram diante das alegorias políticas da série e da implicação de um relacionamento entre duas protagonistas femininas. No entanto, uma direção criativa firme e a demanda dos fãs garantiram as escolhas narrativas. Ao criar A Lenda de Korra, uma das primeiras séries infantis a retratar temas LGBT+ sem eufemismos, colocando a heroína entre tradição e progresso. A Lenda de Korra expandiu os limites do que séries animadas infantis podiam abordar, demonstrando que o público jovem pode engajar-se de maneira reflexiva com questões de poder, justiça e autodescoberta. Número 2. Sobre o Muro do Jardim, em apenas 10 episódios sobre o Muro do Jardim. Apresentado em fábula outonal, embebido em folclore, caprichos pequenos e uma inquietação que se insinua. Criado por Patrick McHale, a minissérie segue os irmãos Wart e Greg enquanto vão por uma floresta misteriosa chamada O Desconhecido, encontrando moradores estranhos, bosques assombrados e visões espectrais, visualmente bem inspirada pela América do começo do século XX. Cada quadro evoca ilustrações, espionagem, tom texturado e, por vezes, surreal. O tom oscila entre humor seco e horror de conto de fadas perturbador. Nas canções da Lanterna Escura Misteriosa, um culto jovial vira sessões espíritas e relógios parados,
lembrando que a inocência pode ocultar verdades inquietantes. Ao fim, os irmãos encaram questões existenciais sobre o sentido da vida e a passagem do tempo, dentro de uma estrutura que parece viva, com o estilo da Cartoon Network. Como uma mudança em relação à programação habitual, os executivos aprovaram o projeto depois de ver o piloto de McHugh. Críticos elogiaram a série pela ambição temática, e as famílias acharam que a brevidade e a profundidade do arco representam uma mudança fresca diante dos desenhos com final aberto. Over the Garden Wall provou que a animação infantil pode ser tão bem elaborada e tão rica filosoficamente quanto qualquer drama adulto, usando o folclore e a contação de histórias para explorar as sombras entre sonhos e a realidade. Em primeiro lugar, os Jovens Titãs combinam ação de super-heróis com drama adolescente intenso. Os Jovens Titãs recastam personagens coadjuvantes da DC Comics: Robin, Starfire, Raven, Beast Boy e Cyborg. Como uma família escolhida, lidando com a adolescência, sob a direção do produtor Glenn Murakami, o programa fundiu visuais de anime com arcos narrativos em série, tratando de identidade, trauma e regulação emocional. Em episódios como A Escuridão Interior, da Raven Assombrada, manifesta-se como um doppelganger literal, forçando seus companheiros de equipe a confrontar sua dor. O próprio medo literalize os pesadelos de terraformação, explorando como o medo não processado pode colocar em risco não apenas o indivíduo, mas o mundo inteiro. Enquanto isso, o modo de compatibilidade, piadas e o tom de sitcom humanizam essas equipes com superpoderes, ancorando apostas cósmicas e amizades relacionáveis. A Cartoon Network imaginava no início episódios independentes, mas a equipe criativa defendia sagas de vários episódios. A insistência deles valeu a pena quando o Contrato Judas, uma história de 5 partes, trouxe traição, sacrifício e redenção em grande escala, raramente visto em animação voltada para o público jovem. Os temores dos executivos de alienar espectadores casuais mostraram-se infundados, com fortes vendas em DVD. Vendas e torcida dos fãs mostraram que o público quer histórias densas, tratando as lutas dos jovens com o mesmo peso de riscos que cruzam a galáxia. Teen Titans ampliaram o vocabulário da TV infantil, mostrando que até heróis com roupas justas precisam crescer, do guerreiro samurai até invasores galácticos. Estas 15 séries mostraram que a animação pode desafiar expectativas. Aborde temas fortes e confie na capacidade dos jovens de captar nuances. Eles redesenharam o cenário da TV infantil, inspirando gerações de criadores a sonhar alto e mergulhar fundo. Se gostou da exploração, curta e inscreva-se para mais análises sobre desenhos que mudaram tudo.